Olá, eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do Agro e apresentador do podcast Agro e Prosa. Esse episódio tem o oferecimento de Organic Brasil e Cutelaria Simo. Organic Brasil, inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Hoje eu tenho uma entrevista internacional para vocês. O meu entrevistado vai conversar comigo direto de Nova York. Ele é Renato Costa, que é o CEO do Fundo Internacional de Investimentos Brasil Invest, a DIG. E o tema da nossa entrevista será: Fundo destina 100 bilhões para investimentos no Brasil. Renato, muito bom falar com você, cara. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Para mim é um prazer estar falando hoje aqui com você. Como é que tá o tempo em Nova York? Conta pra gente. Olha, eu vou dizer que hoje a gente chama de verão, né? Para quem veio de sensações de menos 15 na semana passada, hoje nós estamos com 10, 11 graus positivos. Para nós, a gente fala que já dá quase para ir para a praia já. Legal, cara, bacana. Tem quanto tempo que você está aí nos Estados Unidos? Você mora aí? Eu moro aqui há aproximadamente 6 anos agora. Me conta desse Fundo Internacional de Investimentos. O que é esse fundo? Como é que funciona isso? Deixa o pessoal entender aqui. Olha só. Um pouco desse trabalho que você faz. Vamos começar, como diz o meu pai, vamos começar do começo, né? Do começo, então, isso. Em novembro de 2024, houve uma reunião entre o presidente da República, Dr. Mário Garneiro, e representantes de Abu Dhabi. Tá? Essa reunião foi feita no Planalto, em Brasília. E lá foi feito o entendimento de um investimento de 100 bilhões de dólares para o Brasil. Tá? Isso, inclusive, está divulgado no site do governo, né? Na imprensa internacional. Então, criou-se agora, em 2025, o Fundo Brasil Invest, a DIG, que é a junção da Brasil Invest, Dr. Mário Garneiro, empresário super reconhecido, de alta credibilidade dentro do Brasil, conhecido pelo seu extenso networking, tanto nacional quanto internacional. Na junção também da ADIG, que é Abu Dhabi Investment Group, é o grupo financeiro de Abu Dhabi, conjuntamente com a GF Capital, que é a empresa onde eu já era CEO, que é especializada em estruturação. Então, na soma das três empresas, forma-se o Fundo Brasil Invest, a DIG. Pra gente que está aqui no Brasil, é meio estranho, cara, imaginar que alguém que está lá fora olha para cá e fala assim: aquele lugar é bom para investir. Porque quem está aqui está reclamando que é complicado, não sei o quê. Cara, o que vocês viram no Brasil que a gente que está aqui não vê? Olha, eu vou dizer o que a gente vê. Uma oportunidade de um país maravilhoso. Tá? O fato do Brasil estar em crise não torna o Brasil um país ruim. Muito pelo contrário, vamos falar do agronegócio, nosso principal negócio. Nós temos clima favorável, nós temos mão de obra, nós temos tanta coisa boa, nós temos um solo fértil, né? Ou seja, nós temos muitas coisas boas dentro do Brasil. Eu digo para todo mundo aqui fora o seguinte: o maior do Brasil é o brasileiro, né? Não confunda política com o povo brasileiro. O povo brasileiro é maravilhoso, é um povo que sai para a luta, enfrenta dificuldade, não desanima, vai atrás, é um povo resiliente. Para mim, o povo brasileiro é o melhor povo que tem no mundo. E olha que eu já visitei 70 países já. Eu posso dizer, um povo caloroso, receptivo. Então, o melhor do Brasil é o brasileiro. É um povo esforçado e o Brasil é um país de oportunidades. O que está faltando para o Brasil? Pessoas que acreditem, está faltando dinheiro, está faltando movimentar a economia brasileira. É isso que falta. Como é que vocês chegaram nesse número de 100 bi? Esse foi um número... 100 bi de dólares, né? 100 bilhões de dólares. Isso é importante.
US$100 bilhões veio a partir de uma iniciativa do Zayed, que é o CEO do Abu Dhabi Investment Group. Isso foi um número proposto por eles. E se nós falarmos, sinceramente, sobre as oportunidades que o Brasil tem, US$100 bilhões não é um número tão grande, né? É grande baseado que nós temos uma economia altamente enferrujada, que não está funcionando, com um sistema financeiro altamente caro, né? Não competitivo, que não dá chance para o empreendedor, né? Principalmente para o pequeno e para o médio. Mas se nós falarmos da grandeza de riqueza que temos no agronegócio, que temos em minérios, que temos em infraestrutura, que temos no setor imobiliário, US$100 bilhões não é um número grande, né? Por mais que ainda haja uma conversão, o Brasil precisaria de muito mais dinheiro que isso para realmente nós causarmos impacto. Nós estamos olhando também muito para a questão amazônica, que envolve também o agronegócio, que envolve um impacto muito grande, principalmente com a comunidade ribeirinha, e nós olhamos para projetos, às vezes, que custam ali para você fazer algo que começa a impactar 20, 30, 40 bilhões de dólares. Então, US$100 bilhões é grande vista que a economia está andando de lado, né? Capital estrangeiro está saindo do país, então se torna um número grande. Mas se pensarmos na grandiosidade do nosso país, US$100 bilhões não é um número tão grande. Quais são os principais diferenciais do fundo Brasil Invest ADIG em relação a outros fundos de investimentos que atuam aqui no Brasil? Olha só, o que nós estamos tentando fazer? Tá? Os fundos serão custodiados em um banco de primeira linha dentro dos Estados Unidos. Então nós queremos começar a... Como é que é o movimento, por exemplo, o agronegócio, né? Se ninguém está dando oportunidade para os pequenos produtores, para os médios produtores, é eu criar uma ferramenta, por exemplo, de compra. Vamos dar um exemplo. Eu vou comprar fertilizantes importados. Ao invés de eu comprar e financiá-los um por um, eu posso comprar uma quantidade gigantesca deles, negociar o preço da compra, tornando isso muito mais competitivo na venda, aplicando juros, por exemplo, que são feitos dentro dos Estados Unidos e não no Brasil. Vamos fazer uma comparação, você está falando dos Estados Unidos, 5% ao ano. Você está falando de Brasil, muitas vezes, 5% ao mês, né? Então nós precisamos trazer um diferencial e nós vamos entrar também formando mecanismos financeiros e trazendo grandes companhias conosco, trazendo também como equity, formando talvez até novas cooperativas, novas alianças com as cooperativas, tá? Emprestando e fomentando a economia. Entrar no Brasil com uma quantidade de dinheiro dessa para ser mais um, não vale a pena. Pois é, deixa eu entender aqui do lado do agronegócio. Vocês vão emprestar diretamente. Quando eu falo emprestar, a gente vai entender melhor isso daqui a pouco. Você já falou aí do fertilizante e tal. Vocês vão negociar diretamente com o produtor rural. O produtor vai ter acesso a esse recurso vindo de vocês ou não? Vocês vão negociar via empresas? Você falou aí de cooperativas. Explica melhor isso pra gente. Nós estamos começando a fomentar alguns trabalhos aqui dentro dos Estados Unidos com algumas companhias muito fortes. Que tem muito interesse em fazer um combinado, porque vários pequenos produtores se tornam uma grande produção, né? Essa é uma realidade. Então, formarmos um ecossistema que nós estamos chamando, tá, de beneficiamento direto, tá? Uma ferramenta financeira, seja um banco, seja um empréstimo direto ou uma cooperativa, a um juros comparado com os Estados Unidos e não com o Brasil, tá? Então nós queremos ainda, eu te digo que está muito recente, eu estou apenas há 10 dias no cargo, tenho feito alianças poderosas, fizemos 20 delas em uma semana, exatamente para fomentar o Brasil. Então, quando nós falamos o que eles veem um país que precisa, que tem oportunidade, que tem como você tornar, somos um fundo, eu tenho que entregar retorno para o investidor. Eu consigo entregar retorno, mas um retorno factível que eu consiga movimentar a economia do agronegócio de uma forma que seja viável. Hoje os números, infelizmente, de custo financeiro são inviáveis para o agronegócio, né? Aliás, não só para o agronegócio, né? As indústrias no Brasil estão quebradas, ou seja, tem potencial? Tem. Infelizmente, a economia não está ajudando. Tá. Suponhamos que eu seja um produtor rural, estou acompanhando a nossa entrevista nesse momento e eu falo assim, eu quero esse dinheiro, eu preciso desse dinheiro com juro americano, não sair do juro brasileiro.
Como é que eu vou fazer para chegar até vocês, para ter acesso a esse dinheiro com esse juro tão diferenciado, digamos assim? Olha, existem companhias de tecnologia já desenvolvendo softwares, né, e alianças que estão sendo feitas. Lógico, eu ainda preciso de um tempo, são só 10 dias, né, que eu estou operando nisso. Mas hoje existe o site, né, brasilinvest-adig.com, existe um formulário lá, né? Então pode preencher o formulário. O que nós mais estamos recebendo agora são sugestões, pessoas contando os problemas delas, e nós vamos criar solução. Isso nós conversamos antes da entrevista ser gravada. Quando você ganha um fundo de 100 bilhões de dólares, o que você está ganhando é um superpoder, que traz uma super responsabilidade com isso, que é a responsabilidade de você criar algo que realmente seja impactante para a economia, seja disruptivo. Portanto, nós não vamos entrar sendo mais um dentro do sistema financeiro brasileiro. O agronegócio representa em torno de 23% a 25% do PIB do Brasil. Dos 100 bi, vocês estão destinando 10 bi. Pela proporção, não teria que ser mais? Não teria que ser 25 bi, por exemplo, para o agro? Olha só, 10 bi é um número que nós temos para começar, tá? Assim como a ADIG está começando com 100 bilhões. À medida que nós vemos que o setor precise de mais capital, não será um problema para nós termos mais. Nós já temos, inclusive, mais ofertas de crédito oriundas de outros países ou de investidores privados, né? Nós já temos pelo menos mais uns 40 bilhões de dólares sendo ofertados a nós. Então a gente deve ter com certeza um maior potencial. Do momento que você inicia, você começa a criar algum impacto para a economia ou para algum setor específico da economia, com certeza você vai atrair mais oportunidades, mais empresas parceiras, mais investidores. Portanto, é o que eu costumo dizer, o céu é o limite. E eu volto na minha primeira fala, né? 100 bilhões parece muito, mas você olhar a grandiosidade do nosso país, não é tanto dinheiro assim. Ninguém em nenhum momento questionou vocês e falou assim, mas peraí, tem empresa do agronegócio quebrando no Brasil, tem alguns, eu falo alguns, né, dizem que é muito representativo, mas quer dizer, tem produtores entrando em recuperação judicial, tem produtores saindo da atividade. Será que esse é o momento certo da gente entrar no país? Ninguém fez essa pergunta para você em algum momento? Olha só, não me fizeram, até porque eu não sou brasileiro, né? Então, eu amo a minha pátria, acima de tudo, e eu vou sempre defendê-la, isso é um fato, tá? E por isso me colocaram nessa posição, né? Quando falam para mim, tá quebrando, tal, eu daria um exemplo muito simples. Eu falo, se eu te desse um empréstimo custando 20% ao ano, 30%, 40% ao ano, se eu não te desse acesso ao crédito, se eu te pedisse garantias de 1, 2 vezes ao que você está pegando, você conseguiria desenvolver alguma coisa? Provavelmente responderiam para mim que não. Eu falei, essa é a explicação pelas quais a gente não consegue avançar dentro do Brasil, né? Então eu apresento o Brasil não como um problema, mas como uma oportunidade, né? Falo, olha só, o agronegócio representa, como você disse, 23, 25% da nossa economia. Então, olha quão rico é o nosso solo. Olha o tamanho da riqueza que nós temos dentro do Brasil. Então eu sempre costumo apresentar, eu chamo de declaração de benefícios. Eu apresento a declaração de benefícios que o Brasil tem e a quantidade de oportunidades não trabalhadas que nós temos. Ou seja, é muito mais fácil eu trabalhar com o Brasil do que eu trabalhar com um país super desenvolvido com uma economia que funciona, né? Então a oportunidade está geralmente onde não funciona, né? E eu costumo dizer a mesma coisa você falar, Jesus veio para quem? Né? Para quem era perfeito ou para quem precisava de conserto, né? Então, não nos comparando, obviamente, mas eu sou cristão, por isso que eu citei o exemplo. Então aí vem a questão, a gente veio para quem precisa de ajuda, né? Eu ir para um país super desenvolvido, que a economia funciona, tem fomento financeiro, não faria muito sentido, né? Então a gente veio realmente para ajudar quem precisa. Renata, eu vou fazer mais um intervalo, rapidinho, a gente já volta. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo.
Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Hoje eu estou conversando com Renato Costa, que é o CEO do Fundo Internacional de Investimentos Brasil Invest, a DIG. Gente, esse fundo vai destinar 100 bilhões de dólares para investimentos no Brasil. E o Renato está contando para a gente hoje qual é a participação do agronegócio dentro dessa dinheirama toda. Quem é o foco de vocês? O grande produtor rural, o médio produtor rural, o pequeno produtor rural ou todo mundo? Todo mundo. Todo mundo. O grande fomenta, muitas vezes, os pequenos, né? Também. Mas eu acho que o pequeno e o médio é onde mais sofre dentro do Brasil, né? Então, a gente veio para todo mundo. Eu não vou dizer que os grandes também podem desenvolver projetos em conjunto conosco que facilitem. Se eu conseguir fomentar capital para um grande que consiga refinanciar isso para um pequeno, numa condição interessante, muitas vezes eu me conecto a um grande, automaticamente já estou me conectando a 5 mil pequenos ou médios, né? Então, isso são ferramentas exponenciais. Mas dizer que eu vou trabalhar só com os grandes, não, isso não é uma verdade. De novo, quem mais sofre não são os grandes, né? São os pequenos e os médios. Então, esse efetivamente é o grande foco que nós vamos colocar. Parece-me que uma boa parte do dinheiro que vocês irão emprestar aqui no Brasil irá para o setor de infraestrutura. É isso que nós temos uma logística no Brasil altamente defasada. Sim. Olha só, nós estamos com 3 agora, assinando mais um entendimento agora, para 4 portos no Brasil. Temos uma ferrovia ligando Terra Roxa, no Paraná, até Arroio do Sal, no Rio Grande do Sul, onde haverá um dos maiores e mais modernos portos da América Latina, o único com capacidade calado natural, que é a profundidade natural, de 34 pés, que pode suportar os supernavios da China. Ou seja, não adianta trabalhar só fomentando a economia se eu não consigo dar o escoamento, né, para ela. Então nós estamos trabalhando em... Tudo é um grande conjunto, né? Então infraestrutura sim, com portos, com aeroportos, com ferrovias, estamos estudando rodovias também, embora a gente sabe que para o agronegócio o que mais funciona é a ferrovia, pelo volume, pelo custo, né? Então a ideia aí é desenvolver realmente na infraestrutura algo que eu consiga dar um escoamento mais rápido e mais barato para as empresas. Eu estou no Centro-Oeste, então eu tenho que puxar a sardinha para minha brasa, né? O que vocês têm de visão aqui de investimento para o Centro-Oeste brasileiro, que é onde o agronegócio realmente é muito forte? Olha, o que você imaginar nós estamos olhando, né? São só 10 dias, é muito pouco tempo para olhar para muita coisa. O Brasil é muito grande, né? Mas eu acho que você citou os pontos principais. Para mim é infraestrutura, tá? E custo do dinheiro, tá? Eu não vou falar de impostos, a gente poderia falar de uma série de questões que a gente vai atuar, mas se eu focar nessas duas especialmente, um dos grandes estudos é escoamento do agronegócio. Como é que eu faço para ter um dinheiro mais barato na produção e como é que eu faço para ter também um custo, né, menor para conseguir levar esse produto até um porto, né? Essas são as grandes discussões que nós estamos tendo, tá? Embora nós sejamos uma instituição não política, não estamos ligados nem à direita nem à esquerda, você sabe, para desenvolver um projeto de infraestrutura não tem como, né, nós não estarmos junto com o governo, né? Então nós estamos trabalhando também em questões ambientais muito fortes, né, preservação principalmente da Amazônia, mas não só dela também, monitoramento, enfim, existem, como eu disse, foram 20 alianças em uma semana, né? É muito, né? Diz até uma pessoa falou que você fez uma semana, né? É um trabalho de um mês, realmente, porque há uma dedicação grande
né, com esse superpoder que nós ganhamos em fazer algo impactante. Então, realmente há uma média de trabalho aí. Eu, particularmente, estou trabalhando 18, 19 horas por dia, né, dentro do projeto. Me chamaram com uma missão, né? Como dizia o Capitão Nascimento, missão dada, missão cumprida, né? Então, eu tenho que cumprir minha missão, né? Então, nós estamos agora recrutando, conversando não só com autoridades brasileiras, mas com autoridades americanas, onde é que podemos atuar juntos pelo Brasil, ou seja, realmente isso é uma mobilização grande. Todo mundo sabe que o Brasil está numa situação que precisa, né? Não adianta só todo mundo olhar e falar precisa, ok, então vamos para o plano de ação, o que faremos, né? Então eu não costumo ser muito teórico, eu gosto mais de ser prático, né? Então eu tenho mobilizado uma quantidade de pessoas, Brasil e exterior, para formar uma mão de obra grande para essa missão. A mudança de governo aí nos Estados Unidos acabou de alguma forma facilitando ou dificultando o trabalho de vocês? Olha, eu vou te dizer que nem facilita e nem dificulta, né? As questões de agronegócio, tudo, são questões mundiais, são impactantes, né? Então isso independe de quem seja o presidente, o ministro ou o governador, existem causas que são urgentes, né? Então, por mais que nós tenhamos que utilizar da máquina pública para licenças, né, autorizações, protocolos, né? Eu não, particularmente, a gente é bem apolítico a tudo, né? Então, para nós, seja quem for, a necessidade continua sendo a mesma, né? Troca o poder, mas o Brasil continua o mesmo, o produtor continua sendo o mesmo, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, quando me perguntam, né, você trabalha com o governo? Eu falei, não, eu trabalho para a República Federativa do Brasil, né? Essa é eterna, né? Sai Bolsonaro, entra Lula, vai sair Lula, vai entrar o José da Silva. Para mim, independe isso, nós trabalhamos em prol do Brasil. É interessante isso que você está falando, porque existe um entendimento muitas vezes de que os governos eles ajudam, atrapalham, mas cara, independente de quem seja o governo de qualquer país, lá tem gente. Aquela gente precisa de se alimentar, precisa de vestir, precisa de tudo. Então o comércio ele tem que ser feito com todo mundo, né? Independente se você gosta ou não gosta do país, do presidente do país, não interessa, né? O comércio ele vive disso, né? É transacionar, é colocar dinheiro para lá, dinheiro para cá. Como é que vocês veem? Vou te dar uma opinião. Perguntaram. Posso Sim, lógico. Me perguntaram outro dia, falar assim, ó, Renato, o que você acha do Lula, né? Eu falei assim, olha, eu não sei, eu não sou amigo dele. Ele, para mim, pessoalmente, nunca me fez nada, né? Então eu não sei, eu nem gosto e nem desgosto do Lula. Se você, Bolsonaro, falei de novo, né? Não tenho relação pessoal com ele, então eu não posso dizer nem que eu gosto nem desgosto. Agora eu posso dar minha opinião sobre gestão. Sobre gestão eu posso. Então assim, o que eu quis dizer com isso, né? Eu quis dizer que eu não posso misturar as sintonias das coisas, né? Uma coisa é, por exemplo, nós falamos a crise econômica, o Brasil tem corrupção. Outra coisa é eu falar que o Brasil é ruim. Não, o Brasil não é ruim, né? Talvez o Brasil está passando por uma crise. O Brasil é maravilhoso. Para mim é o melhor país que tem. E eu sempre vou vender isso, porque para mim isso é uma realidade, né? Então, de verdade, e eu volto à primeira fala que eu falei também, melhor do Brasil é o brasileiro, tá? Povo trabalhador igual ao nosso não tem lugar nenhum no mundo, tá? Então, de verdade, eu não misturo, né? Mas, enfim, de novo, em prol do Brasil, sempre. Como é que vocês enxergam o papel da tecnologia e da inovação nesses projetos que serão financiados? Olha só, fundamental. Fundamental, tá? Nós estamos conversando com pelo menos umas 7, 8 companhias de tecnologia, né? 2 delas já assinadas conosco para participar. Então, quando você fala de mapeamento, você fala de prevenção, você precisa hoje de muita tecnologia. A tecnologia dentro do agronegócio, vamos falar de uma coisa mais simples, já que se tornou mais comum, dos drones, o quanto os drones nos ajudaram a mapear,
a cuidar, localizar problemas, até combater problemas, né? Então a tecnologia, para mim, é uma das coisas mais fundamentais hoje que os projetos têm, principalmente quando nós falamos de grandes áreas, né? Você vai falar de agronegócio, não é como olhar o quintal de uma casa, uma coisa assim, você está falando de coisas que são grandes, né? Que demandam, né? Você fala, por exemplo, uma câmera é uma tecnologia, um drone é uma tecnologia, mas você tem mapeamentos via satélite, você tem outras tecnologias assim extremamente avançadas em prol disso, né? Então a tecnologia, para mim, é uma das grandes auxiliadoras para desenvolver esses projetos. Dentro do agronegócio, especificamente, tem muitas empresas que nasceram aqui, cresceram aqui e que hoje querem uma expansão internacional. Vou te citar um exemplo. Há poucos dias atrás, uma comitiva de Goiás foi para a Índia e tinha empresários goianos ali que estavam buscando oportunidades na Índia, né? De alguma maneira, vocês pretendem apoiar empresas brasileiras que buscam expansão internacional ou que querem aumentar as suas exportações, por exemplo? Sem dúvida nenhuma. Olha só, eu preciso, o meu escopo são projetos que beneficiem empresas brasileiras ou o Brasil, direta ou indiretamente, né? Se uma empresa brasileira está se estabelecendo no exterior, com certeza, né, isso ajuda a fomentar a economia, seja de exportação, seja de importação, né, seja manufaturando um produto, ou seja, sim, sem dúvida nenhuma, nós vamos apoiar isso. Renata, vou fazer só mais uma pausa rápida e já voltamos. Eu vou fazer um intervalo estratégico nessa entrevista para te contar que a Cutelaria Simo tem facas, canivetes, machadinhas, uma série de produtos e te entrega em todos os lugares do Brasil. Você gosta de faca? Gosta de canivete? Gosta de produtos para acampar? Então procure Cutelaria Simo. Simo se escreve com C. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. 100 bilhões de dólares serão investidos aqui no Brasil. E quem está responsável por todo esse investimento, pelas conversas, pelas parcerias, é o Renato Costa, que é o CEO do Fundo Internacional de Investimentos Brasil Invest, a DIG. Vamos falar agora do outro lado, né? De quem tem o dinheiro, que vai colocar o dinheiro nesse negócio. Quem põe dinheiro em alguma coisa quer retorno, né? Quais são as expectativas de retorno financeiro para os investidores do fundo? Olha, isso são discussões que nós não chegamos ainda em conclusões, tá? Por quê? Porque o Brasil ele gira numa economia totalmente diferente do mundo, né? Então, quando você vai explicar a economia brasileira, como nós funcionamos, né, existe uma certa complexidade de entendimento sobre isso, né? Seria mais ou menos eu falar assim, eu pegar o salário mínimo brasileiro, dividir pelo dólar, dizer para um americano, por exemplo, que o salário mínimo do Brasil não chega a $200, por exemplo, ou $200. Ele vai olhar e falar, é impossível. Eu falo, calma, vamos entender economia, como é que funciona, preço e tal. Então, imagine explicar isso, né, para quem está no exterior, é uma situação difícil, como explicar cheque pré-datado, que não existe, como explicar parcelamento no cartão, que não existe. Ou seja, existe uma complexidade de entendimento, né? Por isso que quando eu estou dando algumas entrevistas, eu falo, olha, o fundo vai estar, a gente calcula 60 dias, 90 dias, por quê? Porque eu tenho que formar toda um estudo, uma estrutura para isso, explicando como o Brasil funciona. E tem uma coisa, cada vez eles acham mais fascinante. E quanto mais a gente explica, mais eles acham que o Brasil realmente é o lugar certo para ter um investimento, tá? Por quê? Porque eu tenho um campo de desenvolvimento muito grande, seja tecnológico, como você citou, seja infraestrutura, tem muito espaço para crescimento, né? Não é um país que está extremamente redondo, foi altamente planejado, eu não tenho mais muito espaço para fazer alguma coisa, muito pelo contrário. Eu tenho muito espaço para desenvolver muita coisa dentro do Brasil, né? Nós sabemos que o Brasil em algumas coisas está anos-luz atrás, né? E a nossa intenção é começar a não deixar o Brasil tão atrás, começar a mostrar ao mundo que o Brasil ele tem potência,
né, que ele tem espaço e com isso atrair novos investimentos. Isso que você falou me remeteu a uma história. Vou resumir rapidamente aqui a história do sapato. Você deve ter ouvido essa história, né? Do cara que queria investir em sapato, mandou 2 emissários para um país e falou assim, vai lá e vê se é bom para vender calçado lá. Um voltou e falou assim, olha, não invista lá, ninguém usa sapato naquele país. Então, você vai jogar dinheiro fora, você vai perder. O outro emissário veio e falou, cara, investe lá porque ninguém usa sapato. Ou seja, tem um mercado monstruoso para a gente vender sapato para todo mundo lá. Então são pontos de vista, né, Renato? Cada um vê de uma forma. Depende como você vende, né? Eu consigo enxergar o Brasil como grandes oportunidades. Espaços, assim, monstruosos para crescimento, tecnologia, desenvolvimento, setor imobiliário, infraestrutura, indústria, né? Eu consigo enxergar muita oportunidade nisso, né? Então eu sou o vendedor que olhou ninguém sem sapato, todo mundo sem sapato, né? E falou, dá para vender porque todo mundo vai usar, né? Então é isso que eu realmente falo, e não é só com Abu Dhabi, eu falo isso com os Estados Unidos, eu falo isso com países da América Latina, falo com a Europa, falei com a Ásia, né? Tive a oportunidade de conversar com alguns primeiros ministros, porque é um projeto realmente muito impactante. E baseado nisso, é que estão surgindo outros interesses, né? Exatamente porque tem muito espaço para crescer, tem muita tecnologia boa para entrar dentro do Brasil, realmente tem empresas muito grandes querendo fazer acontecer dentro do Brasil. Então nós queremos fazer algo realmente que seja impactante. Na teoria nós sabemos que tudo é fácil, na prática é o que eu falo para todo mundo, o que eu preciso? De muito apoio e oração, porque colocar isso em prática não é uma missão fácil. Eu vou enfrentar muitas barreiras, vou me deparar com muitas coisas que não vão ser tão favoráveis, né? Mas efetivamente eu quero fazer acontecer, eu estou me unindo a pessoas que realmente querem fazer acontecer, né? Então, de novo, será fácil? Não, né? Mas nunca desistir, né? Esse é o caminho. Você participou de uma reunião recentemente na Casa Branca, não participou? Eu tenho participado em algumas delas. E aí? Vou que você fala dessas reuniões? Conta pra gente aqui. Assim, não posso abrir muita coisa, o que eu posso dizer é o seguinte, tem muita gente interessada em realmente trabalhar e fazer acontecer, tá? Muita gente realmente disposta a arregaçar as mangas e falar, ok, o que tem que ser feito e como tem que ser feito. Por isso que eu repito, não vai ser fácil, né? Nós vamos se deparar com vários elementos indesejáveis no meio do caminho, né? Mas há uma vontade grande, um grupo grande que realmente quer fazer acontecer boas coisas dentro do Brasil. Renato, eu ouvia na minha adolescência falar que o Brasil era o país do futuro. Continuaremos a ser o país do futuro ou já podemos falar que somos o país do presente? Eu acho que somos o país do futuro, sem dúvida nenhuma. Eu acho que quando você tem iniciativa privada avançando fortemente, você tem o pulmão do mundo, né? Quantas riquezas nós não temos dentro da Amazônia, né? Quantas riquezas? A gente só fala de árvore, tem muito mais do que isso. Você tem solo, você tem minério, né? Você tem questões medicinais, existem tanta riqueza dentro do Brasil. Eu diria que o Brasil é um dos países mais ricos do mundo, só mal explorado, mas o país mais rico que o mundo tem, um dos mais belos países. Eu acho que nós temos absolutamente tudo para ser uma das maiores economias mundiais, né? Por isso que há uma necessidade da iniciativa privada, né, começar realmente a dar passos maiores em direção ao Brasil. Eu acho que está precisando, o Brasil necessita desse tipo de iniciativa, né? Então nós queremos começar realmente um movimento que seja revolucionário dentro do Brasil. Cara, isso é muito legal. Agora, o duro é o seguinte, a gente tem toda essa riqueza, mas parece que não dá para usufruir disso, cara. Por exemplo, a gente tem muito potássio na Amazônia, né? Potássio para 200 anos. A gente traz do Canadá, porque não dá para extrair aqui da Amazônia, porque não deixa. Tem ouro a dar com pau lá, sei lá, talvez mais ouro do que foi para a Europa, né? A vida inteira. Não tem como extrair. Então, assim, muitas vezes, cara, a população não consegue usufruir muito daquilo que a gente tem. E o que eu espero é que vocês consigam realmente fazer essa diferença. Parabéns, Renato,
por acreditar no país, acreditar nas pessoas e, cara, levar essa mensagem para o mundo. Continue a trazer mais gente para cá, continue a mostrar o Brasil lá fora, continue a vender o Brasil para os gringos, né? Como a gente costuma dizer, e que venha muito mais dinheiro. A gente precisa realmente, cara, de fazer esse país ser tudo aquilo que ele é. Você contando aí, eu lembrando, na época da hiperinflação, eu passei uma temporada nos Estados Unidos, quando eu contava para as pessoas como é que a gente vivia aqui numa hiperinflação, cara, eles achavam que era loucura aquilo, não conseguiam entender. Então, realmente, não é fácil das pessoas, às vezes, entenderem o que a gente é, mas nós somos realmente um país maravilhoso. Renato, obrigado, cara, foi um privilégio te ouvir, conversar com você, e eu espero que você volte outras vezes aqui com boas notícias. É sempre bom a gente ter boas notícias para o nosso agronegócio, principalmente. Sem dúvida nenhuma, foi um prazer para mim. De novo, preciso muito apoio, muita oração nesse momento, realmente para fazer algo disruptivo para o Brasil, né? E contem comigo, eu quero voltar aqui daqui a alguns meses e falar, tá vendo? Olha, nós começamos a trabalhar, aquilo que eu disse na primeira entrevista está se cumprindo agora, estamos avançando, né? Vai ser o maior prazer eu poder voltar, né? E contar realmente que nós avançamos de verdade para melhorar a vida do brasileiro e a economia brasileira. E eu vou te dar uma dica. Em abril nós teremos aqui em Rio Verde a Tecnoshow Comigo, que é uma das maiores feiras do agro do Brasil. Depois, em maio, a gente tem AgriShow em Ribeirão, que é a maior feira aberta do mundo do agronegócio. Cara, pega esse pessoal, traz para cá, mostra isso para eles. Então eu vou te fazer um pedido, seu... Opa, diga. Me passa as agendas, eu estou fazendo um compromisso agora com você, que eu vou mandar algum representante. Se eu não puder estar, eu vou mandar um representante para estar aí, para atender as demandas e começar a entender de uma forma muito mais pessoal as demandas do agronegócio. Você pode contar que eu vou mandar gente para aí. Tá feito o compromisso, eu vou, já a gente vai realizar isso aí. Renato, brigadão, cara, espero que a temperatura aí aumente mais e que dê praia, viu? Com certeza, se Deus quiser. Obrigado, foi um prazer participar com você. Obrigado. Gente, eu conversei com o Renato Costa, ele é CEO do Fundo Internacional de Investimentos Brasil Invest, a DIG, que está trazendo 100 bilhões de dólares para investir no Brasil, desses, pelo menos inicialmente, 10 bilhões para o agronegócio, mas ele deixou muito claro aqui que isso é só o início, é a pontinha do iceberg, muito mais virá por aí. O podcast AgriProsa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.